Delegado, bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Gazeta. Bom, delegado, o senhor coordenou a Operação Uno, que aconteceu ontem em vários municípios do Vale do Rio Pardo. E eu vou lhe fazer a pergunta que a gente não aguenta mais ouvir, delegado. Quem são os presos nessa operação aqui na região? Olha, eu gostaria realmente de poder atender a tua pergunta, mas informar, acho que a comunidade tem todo o direito à informação, mas o processo ainda não foi levantado o sigilo do processo, né? Então, nesse momento, eu não tenho como responder, né? Mas, tão logo o sigilo seja levantado, a gente informa, né? E aí toda a comunidade vai poder saber dessas informações. Mas são que tipo de pessoas? São empresários, produtores? Não, são pessoas assim envolvidas com a cadeia produtiva do tabaco, né? Temos empresários, temos atravessadores, temos laranjas, né? Temos pessoas interpostas aí que figuram como se fossem donos de empresas, mas na verdade não são os verdadeiros donos das empresas. E também empresários que são os verdadeiros donos das empresas. E também pessoas que comercializam fumo produzido na região para fábricas clandestinas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui no Vale do Rio Pardo, quantas pessoas foram detidas? Aqui no Vale do Rio Pardo foram detidas 4 pessoas. E elas permanecem presas? Todos permanecem presos. Nesse caso, aonde que acontece a detenção? Eles ficam na Polícia Federal ou vão para o presídio regional? Houve uma determinação expressa do juiz federal que determinou as medidas no sentido de que a custódia fosse realizada pela Polícia Federal. Então, até o presente momento, eles estão custodiados aqui na sede da Polícia Federal. Essas prisões, delegado Schneider, elas têm um prazo legal? Sim, o prazo da prisão temporária é 5 dias e pela lei ele pode ser renovado por outros 5 dias a depender do interesse da investigação, se for imprescindível para as investigações. Bom, como é que nasceu essa investigação da Operação Uno? Na verdade, se os ouvintes e os companheiros da imprensa lembrarem, em 2013 houve a Operação Blend, né? Naquela época a gente já tinha desvendado uma fábrica clandestina de cigarros aqui no município de Candelária. Então, desde então e antes, até a gente já tinha informações, inclusive de pessoas ligadas à área do tabaco, no sentido de uma minoria aí de empresários inescrupulosos que faziam esse desvio do tabaco, né, prejudicando essa atividade que é tão importante, né, para a região, e fazendo uma concorrência desleal. Então nós já tínhamos informações da autoridade, informações até de outros órgãos policiais, informações da Receita Federal também, e nós fomos reunindo essas informações de inteligência e montamos essa força-tarefa que atua desde setembro do ano passado, né, inclui a Procuradoria da Fazenda Nacional, inclui a Receita Federal, e a gente vem fazendo levantamentos de campo, intercâmbio de informações, tudo com autorização judicial. E é isso, essa integração de esforços é que permitiu que a gente realmente conseguisse abreviar, né, bastante coisas, né, e pudesse trabalhar de uma maneira mais eficaz. E a gente descobriu um esquema monstruoso, né, um esquema que envolve aí... tanto que ontem nós cumprimos medidas em nível nacional, né, porque foi deflagrado em 6 estados da federação. Pois é, delegado Schneider, para explicar melhor para o ouvinte da Rádio Gazeta, como é que acontecia na prática esse ato ilícito? Olha, a gente vai fazer um resumo assim bem didático, para que fique mais compreensível, né? A gente tem aqui a matéria-prima, grande parte, né, da produção nacional, a maior parte da produção nacional ela é feita aqui no Rio Grande do Sul, né, na área do tabaco. A região do Vale do Rio Pardo é a região mais importante, a maior produtora. Então nós temos aqui alguns, eu sempre friso isso, é uma minoria, né, de empresários, porque a grande maioria é cumpridora das suas obrigações e gera renda e divisas aqui para a nossa região e para o Brasil. Mas existe uma minoria de empresários inescrupulosos que eles desviam esse tabaco para a produção clandestina ou alimentando unidades fabris no Paraguai e que essa matéria-prima acaba voltando para o Brasil como cigarro contrabandeado. Então, basicamente, eles fornecem
a matéria-prima que gera o contrabando ou fornece a matéria-prima que gera o cigarro pirateado. E eles fornecem para unidades fabris, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras localidades. E eles recebem como pagamento, o que eles recebem? Eles recebem carros, recebem máquinas urbanas, máquinas agrícolas, muitas vezes roubadas, né? Então a gente tem prova disso, né? Já foram feitos trabalhos aí em comunhão com outros órgãos de polícia civil e isso já está comprovado, né? Documentalmente. E também, em parte, eles recebem cigarro pirateado e cigarro contrabandeado. E aí, posteriormente, revendem, né? Então, essa é a lucratividade deles. Isso tudo passa à margem da tributação, né? A gente sabe que a cadeia produtiva do tabaco é altamente, né, intensamente tributada. E isso aí, o fato de eles realizarem essas atividades aí fora da incidência tributária, lhes dá uma vantagem competitiva enorme, né? E totalmente legal. Bom, delegado, a gente sabe que esse trabalho é um trabalho bastante árduo, que a Polícia Federal, que os outros órgãos de investigação realizam, até que se chega no momento que seria considerado assim um ápice, que é a operação, que é tornada pública, né, a investigação com prisões, enfim, que foi o que aconteceu ontem. Passado este momento, o que acontece na prática a partir de agora? Olha, de uma maneira bem transparente, o que a gente tem, assim, na verdade, o trabalho está só começando, né? Quer dizer, é claro que agora ele se tornou público, claro que agora a gente tem uma visibilidade para esse trabalho, mas assim, agora é que começa a análise das documentações, né? Em que a gente começa a formalizar os indiciamentos, começa a ouvir testemunhas, começa a dar elementos para que a Receita Federal possa fazer o procedimento de lançamento desses tributos, né, onde o contribuinte também tem o direito de defesa, evidentemente, e que a Procuradoria da Fazenda Nacional começa a cobrar esses créditos, pelo menos aqueles que já estão consolidados, né, e começa a ajuizar as ações fiscais. Então, o trabalho está só começando, né? É preciso que a comunidade tenha paciência. A gente vai, assim que o sigilo for levantado, vai informando, né? O que a gente sabe que isso aí desperta uma curiosidade natural, né? Porque é uma região onde o tabaco ele é importante. Então, essa operação suscita dúvidas, suscita a curiosidade, né? Tem expectativa, delegado, de quando pode ocorrer esse levantamento do sigilo? Eu acredito que na medida em que o sigilo, ele na prática, né, ele já tem mais sentido, porque a dinâmica do sigilo é evitar que o investigado possa atrapalhar a colheita da prova, né? Agora o investigado já teve acesso, né, ao que a polícia investigou, né? Então, a partir desse momento, nos parece que não é mais necessário, mas tem que ser requerido e o juiz tem que se manifestar nesse sentido. O que também foi apreendido nessa operação ontem e qual o destino desses materiais? Olha, é difícil até relatar, eu não estou aqui nesse momento com a relação, né? Porque para que a comunidade tenha uma ideia, nem tudo ainda foi reunido, tem coisas que ainda estão a caminho aqui da delegacia, né? Porque foi deflagrado em 6 estados. Então a gente ainda não tem um balanço definitivo, mas num balanço parcial a gente sabe, por exemplo, que tem máquinas, algumas avaliadas individualmente em 20 milhões de reais, porque são máquinas industriais, né? Em fumo apreendido, nós temos o equivalente a 30 milhões de reais de fumo. Enfim, a gente ainda está totalizando, porque esses dados estão vindo, né? E certamente semana que vem a gente vai ter um balanço definitivo do que foi colhido na data de ontem, né? Mas posso dizer que é uma quantidade monstruosa de documentos aí, de bens, né, que foram apreendidos. O senhor já chegou a ouvir todas as pessoas que foram detidas? Quase todas. A gente está ainda, né, nesse processo, né? Algumas chegaram na madrugada, ontem ainda, nessa madrugada, né, hoje de madrugada, porque foram deslocadas de avião, então o avião fez escalas, né, então demorou um pouco e depois a aeronave, pelo tamanho da aeronave, ela não podia pousar aqui no aeroporto de Santa Cruz, então teve que pousar em Porto Alegre, e aí a gente teve que fazer um comboio rodoviário, né,
para deslocar até Santa Cruz. E aí demorou, porque a gente tem que fazer isso em segurança, né? Tanto para os investigados quanto para os policiais também. Perfeito. E no total são quantas pessoas que foram detidas? No total foram detidas 14 pessoas. 7 delas foram ouvidas e liberadas, né? E 7 continuam aqui à disposição da autoridade policial aqui. Nós vamos continuar ouvindo, né? E confrontando essas pessoas com as provas que a gente está colhendo e analisando. Já começamos a reunir essas provas aí e confrontar essas pessoas. Bom, delegado Gustavo Schneider, só para a gente finalizar, eu sei que tem um prazo legal para que seja concluído o inquérito, mas ele pode eventualmente ser prorrogado. O senhor estima que possa concluir esse inquérito dentro de qual prazo? Na data de hoje nós vamos pedir a prorrogação, né? Inclusive até porque o inquérito está com prazo vencido, né? Então nós vamos pedir a prorrogação e já adianto que nós vamos pedir um prazo mínimo de 120 dias, tendo em vista a complexidade do fato que nós estamos investigando e tendo em vista que existe um procedimento fiscal, né, que precisa ser instaurado. Esse procedimento fiscal é a cargo da Receita Federal e esse procedimento fiscal ele também tem um rito próprio, né, onde o alvo aí desse procedimento ele tem direito de defesa. Então é preciso dar tempo, né, que esse procedimento fiscal prévio seja realizado para que depois a gente promova as nossas diligências aqui né, em caráter definitivo na Polícia Federal. Mas nós vamos ir trabalhando paralelamente à Receita, né, cada um na sua área, e a gente estima que seja possível em 120 dias a gente relatar esse inquérito. Perfeito. O delegado da Polícia Federal de Santa Cruz, Gustavo Schneider, obrigado pelas informações aqui à Rádio Gazeta. Parabéns pelo trabalho seu, da equipe e também da Receita Federal, delegado. Muito obrigado pelo espaço concedido aí que a gente pôde esclarecer a comunidade.